Tá. Boa noite de novo. Nosso segundo dia de aula. Ontem foi furado, né? Vamos para o nosso terceiro dia. Hoje a gente vai falar de CVM, né? Isso aqui a gente tem que ter alguma atençãozinha básica, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa cidadã aqui, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tá? Assim como o Conselho Monetário Nacional, assim como o Bacen, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, tá? Está fazendo aqui por causa da lei antiga, né? Mas é vinculado ao Ministério da Economia, tá? Que essa lei aqui, ela é de 7 de dezembro de 1976, foi a lei que criou a CVM, e ela estava fazendo referência à fazenda, né? Mas é economia, tá? De cara, o que acontece com a CVM que a gente precisa saber, né? O presidente do Banco Central, ele é, vamos dizer assim, nomeado pelo presidente da República e sabatinado no Senado. A mesma coisa o presidente da CVM, ele é nomeado pelo presidente da República e sabatinado no mercado, no Senado. A CVM ela vai ser o órgão assim especial, específico para lidar com o mercado de capitais. Até antes de 1976, quem cuidava do mercado de capitais era o próprio Banco Central do Brasil, tá? Então, ele tinha muito trabalho, o pessoal do Banco Central, e realmente, à medida que as bolsas foi crescendo aqui no Brasil, ficou quase que incontrolável isso, então eles acabaram criando uma outra autarquia, tá? Esse modelo existe no mundo todo, sempre vai ter uma autarquia, Banco Central em um país, e sempre vai ter uma autarquia criada para controlar o mercado de capitais. Tranquilinho? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa hoje, né? Então, olha só, o que que a CVM faz, né? Como é que ela atua, né? A CVM ela vai disciplinar e fiscalizar, tá? De acordo com essa lei, as instituições que vão atuar no mercado de capitais, e nós vamos conhecer cada uma delas, né? Por exemplo, as instituições que fazem emissão, distribuição de valores mobiliários no mercado de capitais, tá? Vamos falar sobre esse primeiro parágrafo. Quem pode emitir títulos de valores mobiliários, não é? Quem pode emitir títulos de valores mobiliários? Vou puxar aqui uma janelinha. Eu quero que você entenda isso bonitinho, porque quando chegar lá na parte de produtos, a gente poder não ter dúvida, tá? Mas olha só, existe uma instituição chamada, eu vou botar aqui, instituições financeiras, tá? E existe uma instituição financeira que a gente chama pelo nome de securitizadora, tá? Essa instituição financeira securitizadora, ela vai emitir títulos de valores imobiliários no mercado, tá? Ela emite dois. Ela emite o CRI e o CRA, tá? Vou já dizer o objetivo dessas duas emissões. Por enquanto, vamos ficar aqui só essa situação. A próxima sociedade que pode emitir alguma coisa no mercado de capitais, né, e que pode, quer dizer, outra entidade pode emitir e que pode ser utilizado, nós vamos ter as empresas SAs, né? As empresas SAs, né, de um modo geral, elas vão emitir, né, o que a gente conhece como ações, debêntures e o que a gente chama de nota promissória, tá? Nota promissória, tá? Ações, debêntures e nota promissória, tá? Tem mais alguma coisinha? Tem. Existe uma turma que a gente chama de fundos de investimento, tá? Essa turminha aqui, eles vão emitir cotas, tá? E a gente vai ter essa situaçãozinha lá, tá? Então, assim, nós vamos ter instituições financeiras e empresas, né, que vão estar no mercado de capitais emitindo títulos, tá? A priori, vamos entender como é que funciona cada um, mas de uma maneira bem superficial, porque a gente tem um módulo para aprofundar, né? A securitizadora, ela é uma empresa que ela trabalha com seguros, tá? E ela pode utilizar para sua captação, por exemplo, o CRI.
Como é que funciona o CRI? O CRI é um certificado de recebível imobiliário muito parecido com o CDB, tá? Mas o processo dele vai se determinar na questão de financiar o setor imobiliário. Então, exemplo, né? Caso algum banco, né, necessite de crédito, né, para fazer financiamento imobiliário, ele pode fazer uma parceria com a securitizadora e a securitizadora emite o CRI para pegar dinheiro dos investidores e fazer, né, esses empréstimos imobiliários. Tá? Então, o CRI ele vai servir de lastro para as operações de empréstimo imobiliários feitos em instituições financeiras, bancárias. Tá? Só isso por enquanto, para a gente não confundir muito a cabeça, que a gente vai ter um módulo para esclarecer. Então, o CRI financia o setor imobiliário. O CRA ele é um certificado de recebível imobiliário, tá? Que é emitido pela securitizadora e o seu projeto-alvo, tá? É financiar o agronegócio. Então, ele vai servir de lastro para as operações de empréstimos no agronegócio, que aí vão desde compra de fazendas, terrenos, maquinários, equipamentos, sementes e outras coisas mais relacionadas ao agronegócio, certo? Aí nós vamos ter as empresas SAs. As empresas SAs, elas vão emitir ações, né? O que é uma ação? A ação é a menor fração do patrimônio dessa empresa, tá? E quando você adquire essa ação, você passa a ser chamado de acionista e passa a ter direito a recebimento de dividendos, né? Juros ao capital, participar de subscrições, bonificações, etc. Então, nós vamos ter aqui as ações, né? Título de valor mobiliário, a gente vai ter as debêntures. As debêntures é um título de valor mobiliário que é uma dívida. A empresa ela faz um empréstimo com o investidor e se compromete a pagar essa dívida, esse empréstimo no longo prazo com ele. Né? Existem algumas modalidades de debêntures que a gente vai estudar. E a nota promissória também é uma dívida, mas é que a empresa emite, né? Uma dívida de curto prazo, com a necessidade de financiar o capital de giro dessa empresa SA e com a necessidade, né, de financiar, né, salários e fornecedores. Então, a nota promissória seria uma dívida ali para 180 dias, 360 dias no máximo, e a debênture longuíssimo prazo. Tá? Dois títulos de dívida de renda fixa, debênture e nota promissória são renda fixa, CRI e CRA são renda fixa, ações renda variável. Tá? E a gente tem uma outra empresa chamada fundos de investimentos. Os fundos de investimentos vão emitir cotas. Né? E o que é cotas? Cotas, né, são pedaços do patrimônio social desse fundo de investimento que o investidor compra, né, dando direito a ele à remuneração desse patrimônio. Então, os fundos de investimento, suas cotas, o dinheiro que é utilizado nas cotas são utilizados para comprar, por exemplo, ações, CDBs, LCIs, derivativos, investir no mercado interno, no mercado internacional e dar uma remuneração aos investidores. Tá? Por enquanto, só isso. Tá? Por enquanto, só isso. Depois a gente vai ver que tem mais coisa. Tá? Então, por A gente ainda enquanto... vai voltar nessa parte? Ixi, a gente tem um módulo dedicado para isso aí. O módulo 4 é Tá, só isso. tá, mas eu preciso anotar isso agora? Não, isso é só para você ir observando a aula e tendo o entendimento do que aonde a CVM vai atuar, tá? Certinho? O CRI só para eu saber o que significa, eu sei que é da parte imobiliária. Certificado de recebível imobiliário, o CRA é certificado de recebível do agronegócio. Tá, Beleza? Isso é só para a gente ir conversando aqui, tá. devagarzinho. Tá? Quando for coisas importantes assim da CVM, eu vou te pedir para te anotar, que é para não esquecer. Tá? Ah, tu pode Bom, até anotar uma coisa interessante da CVM. Né? A CVM ela vai autorizar, né, fiscalizar e disciplinar qualquer emissão de títulos e valores mobiliários no Brasil. Então, ela vai autorizar, disciplinar, fiscalizar qualquer emissão de títulos de valores mobiliários no Brasil. Tá? Aí já já eu vou te dizer o que. qualquer tipo, o quê? Não entendi o que foi. Qualquer, Título, qualquer títulos de tipo. valores mobiliários. É. Tá, beleza.
Aí nós temos aqui, ó, segundo item nosso aqui, ó, negociação e intermediação do mercado de valores imobiliários, né? O que seria intermediar? Intermediar é quando eu tenho alguma instituição que faz o processo de venda de algum produto. Por exemplo, o banco, onde você trabalha. Ele faz a intermediação do crédito. Existe o dinheiro no mercado financeiro, a pessoa que tem necessidade vai lá no banco, e o banco faz o contrato e cede o recurso para ele. Aqui no mercado de capitais, essa intermediação ela é feita pela corretora e pela distribuidora, né? Para você entender como funciona, eu também vou desenhar um esqueminha. Eu acho que fica mais fácil desenhar esqueminha assim para te entender. Fica, né? Fica. Tá, beleza. Fica. Então, só para saber. Então, como é que funciona o processo de intermediação no mercado de capitais? Vou botar aqui a intermediação, tá? Quando a gente fala na intermediação, né, eu vou ter aqui de um lado as corretoras. Vou botar o nome, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, tá? Eu vou ter aqui as sociedades, né, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, tá? Então, eu vou ter essa turminha aqui, tá? Eles que vão fazer esse papel, tá? E vou ter o pessoal que a gente chama, né, de AAI, né? São os agentes autônomos de investimento, tá? Então, como é que funciona essa intermediação, né? De um lado, eu vou ter aqui investidor, do outro lado, eu vou ter investidor, tá? Então, como é que funciona? Eu vou ter um investidor que vai dizer para você assim, olha, eu quero comprar uma ação. Eu vou ter investidor que vai dizer, eu quero comprar um papel, comprar um título de valor mobiliário. E eu vou ter um investidor que vai dizer, eu quero vender, tá? Então, todas essas operações de compra e venda, elas vão ter que ser passadas por uma corretora e distribuidora. Por que eu coloquei o agente autônomo de investimento? Porque a corretora e distribuidora é formada por agente autônomo de investimento, né? Então, o que acontece? O investidor ele passa a ordem dizendo, quero comprar uma ação de Petro. O agente autônomo ele acata essa ordem, faz o registro e esse registro vai ser colocado na bolsa. Do outro lado, vai ter um outro investidor em uma outra corretora, em uma outra distribuidora, que vai dizer, estou a fim de vender uma ação. Ele vai botar esse registro direto no home broking da corretora ou da distribuidora, ou solicitar para o agente autônomo fazer, e aí essa ordem vai para a Bolsa de Valores, né? Aí eles vão fazer o papel da intermediação. Né? O investidor pode chegar e dizer assim, eu quero comprar um fundo de investimento, né? Uma cota de um fundo de investimento, né? Que as cotas são negociadas em bolsa de valores. Vai ter um investidor que vai dar a ordem de compra e vai ter um investidor que vai dar a ordem de venda dessa cota. Então, a gente sempre vai ter essas duas instituições e mais o apoio da agente autônomo de investimento, trabalhando nessa questão da intermediação, tá? Lembrando que as instituições têm agentes autônomos dentro delas, certo? Mas existe uma outra forma de intermediação no mercado, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Essa que nós vamos estudar também, muito forte lá no nosso módulo, onde eu não tenho a presença do agente autônomo de investimento e eu vou ter a presença, por exemplo, de uma empresa SA, né? Como é que ela funciona, né? A empresa SA ela pode necessitar de recursos, então ela emite uma ação em parceria com uma sociedade corretora, tá? Uma sociedade distribuidora de títulos de valores imobiliários e bancos, né, com carteira de investimento. Né? E aí como é que funciona, né? Essa empresa SA, ela vai contratar essa corretora, ela vai contratar essa distribuidora ou vai contratar esse banco de investimento, tá? Enrolado aí? O que houve? Acho que meu joelho já melhorei.
Tá. Mas eu Então, estou escutando. vamos lá. Então, essa empresa SA, ela vai contratar essa corretora, vai contratar, pode ser a distribuidora ou um banco com carteira de investimento, para fazer a emissão de uma ação, a emissão de uma debênture, a emissão de uma nota promissória, com a necessidade de captar recursos para si. Ou seja, a empresa capta recursos para si, para suprir alguma necessidade. Vou te dar um exemplo só para te não ficar na penumbra. Seria mais ou menos assim, imagina que eu sou dono de uma empresa SA, tá? Aí eu conversei com todos os meus acionistas, com o pessoal que trabalha na empresa, nós temos um projeto de construir uma hidrelétrica na região norte, só que nós não temos o capital. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com uma instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais, pode ser uma corretora, pode ser uma distribuidora ou um banco de investimento. Eles vão fazer o processo de emissão de uma debênture. Nós vamos vender essa debênture no mercado para os investidores e vamos pagar uma taxa para eles. O dinheiro captado por essa debênture nós vamos utilizar para construir a hidrelétrica, entendeu? Então, por mais que o investidor receba, por exemplo, uma taxa de 100% do CDI, 200% do CDI, numa debênture, ainda se torna mais barato para a empresa do que ela pegar um empréstimo lá no banco pagando uma taxa de 3, 4% ao mês, entendeu? Eu não entendi. Não, o seu exemplo eu entendi. Era uma forma de captar recurso para a empresa. Mas se ele disponibiliza a debênture, não seria num prazo maior? Não, debênture pode ter diversos prazos. Tem debênture de 30 dias, 1 ano, 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos, entendeu? Esse aqui é só para dizer que para a empresa SA, ela utilizou as instituições financeiras do mercado de capitais para intermediar essa operação. E o investidor lá na ponta financiar o processo, entendeu? É só para a gente entender um exemplo. Lá na frente a gente vai ver lá esses prazos das debêntures aí. Tá. Tranquilo? Relax. Vamos nós aqui. Vamos seguir. Ainda tem coisa. Tá? Olha lá. Uma coisa que a CVM pode fazer também, ó, a gente acabou de ver aqui, a negociação e intermediação no mercado de derivativos, tá? O mercado de derivativos é muito utilizado aqui no Brasil para fazer 3 coisas. Hedge, que é fazer uma espécie de seguro, arbitragem, que é uma espécie de especulação, e alavancagem, que é você também fazer uma especulação financeira. O que é um derivativo? O contrato de derivativo é algo que já deriva do mercado, mas eu vou negociar em pequenas quantidades. Então, eu posso negociar como derivativo açúcar, café, boi, petróleo, alumínio, ferro, moeda. Aí eu posso negociar dólar, iene, euro, dólar canadense, franco suíço, né? Moeda chinesa lá é a yuan, eu acho que não me engano. Eu posso negociar como derivativo opções de ações, termos de ações, eu posso negociar contratos futuros em índice Bovespa, ou contratos futuros, tá? Em outros índices, como o SP500, que é da Bolsa de Valores americana, tá? Essa ideia de contratos aqui, ela tem 3 objetivos: ou proteção, ou financiamento, ou especulação. São as 3 formas, né? A gente vai estudar cada um desses contratos, suas características, lá no módulo 4. As características deles são meio confusas, não vou mentir para você, tem muito aluno que se enrola, tá? É por isso que eu gosto de falar deles só lá, porque eles têm cada um tem um detalhe, uma coisinha interessante, né? E aí, como eu Isso opero... Oi? no derivativos, né? A gente vai ver um módulo só de derivativos, né? Nós vamos Tá. estudar 4. Bom. Termo, opções, futuro e swap, tá? Outra coisa que a gente vê que a CVM faz é isso aqui, ó, organização e funcionamento e operações de bolsas de valores, ou seja, toda a bolsa de valores no Brasil, para ser constituída, tem que pedir autorização da CVM. Antigamente existia a Bolsa do Estado da Bahia, do Amazonas, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Houve um cara chamado Nagy Narras, que ele quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro fazendo operações de financiamento. A Bolsa não tinha dinheiro mais para pagar ele. Aí ele foi travado para operar na Bolsa de São Paulo, para não quebrar isso também. Esse cara existe até hoje, ele dá palestra, tá?
Ainda teve um americano que quebrou uma outra bolsa brasileira também. Aí, para não ter mais problemas, o que, que o governo federal fez? Né? Eles criaram a CVM e fundiram todas as bolsas na B3. Né? Por isso que tudo hoje é na Bolsa de São Paulo. Mas há uma ideia de voltarem a ter a Bolsa do Rio de Janeiro. Uma ideia. Tá? Vamos lá. Comissões de valores imobiliários, a gente tem aqui a questão de organização e funcionamento das operações de mercadorias e futuros. Tá? Quando a gente fala de mercadoria, é tudo aquilo que eu falei para você que pode ser negociado via derivativo. Boi, soja, milho, algodão, petróleo, metais, ouro, prata, etc. E a parte de futuros que pode ser negociado índices e moedas. Tá? Então, isso aí a gente vai ver lá em derivativos. Tá? No CEA, o que tu vai ter que saber, né? Por exemplo, o contrato de boi, qual é o código, qual é o vencimento, quando que vai ser negociado, qual é o tipo de boi, qual é o peso, entendeu? Então, você vai ver essas características só no CEA. CPA 20 te passa bem superficial nisso, entendeu? Tá. Beleza. Seguindo, tá? Seguindo, nós vamos ter aqui, ó, uma coisinha que a CVM faz, né? Ela, por exemplo, ela vai autorizar, né, essas pessoas aqui, ó, que trabalham com administração e custódia de valores mobiliários. O que que é essas pessoas, né? Por exemplo, existe uma certificação no mercado financeiro que é da Ambima, é a CGA, né? É a certificação de gestor Ambima e existe uma certificação também, por exemplo, a AI, né, ou a CNPI, tá? Ou seja, qualquer uma dessas, o cara ele pode ser, por exemplo, né, administrador, tá, de fundo de investimentos. Tá? Aí ele tem que pedir uma autorização da CVM para poder trabalhar com esse tipo de operação. Tá? Só que a CVM ela autoriza também uma seguinte situação. Por exemplo, ela tem lá as pessoas que são auditores de companhias, né? Essa turma aí também tem que ter uma certificação na CVM. Então, a CVM, né? Eu tenho uma certificação lá que é para auditor, né? Certificação CVM para auditor. Auditor de instituições financeiras. Oi? Rapidinho, professor. Uhum. Tem um cachorro aqui que está... Tem bronca não. Não tem nada. Já. Já? Então, por exemplo, eu tenho uma certificação lá para a CVM de auditor, né? Essa certificação de auditor permite o cara fazer auditoria em instituição financeira, auditoria em empresa SA e empresas de fundos de investimento. Esse cara, obrigatoriamente, ele tem que ser contador, né? Ele faz só uma prova, né, para saber se ele tem aptidão para fazer auditoria nessas instituições, tá? E eu vou ter um cara lá que ele vai prestar serviço de consultoria. Quem é o cara que presta consultoria? É o CFP, tá? O cara que tem CFP, tá? Eu tenho um cara lá que vai prestar serviços de analista, analista de valores mobiliários. Quem é esse cara? É o CNPI, tá? E eu tenho um cara lá que ele vai prestar assessoria, assessoria de investimentos, tá? Quem é esse cara? Quando o senhor está falando assim, isso está seguindo uma hierarquia, é? Não tem hierarquia. E você está seguindo a questão que que todos esses profissionais que eu estou te mostrando aqui, eles são obrigados a ter um cadastro na CVM. Por exemplo, eu sou esse último cara aqui, eu presto assessoria de investimento, eu sou um AI. Se tu digitar o meu CPF lá no site da CVM ou CNPJ da FAI, está escrito lá, Paulo Antônio Marques Reis, né? A agente autônomo de investimento, ou então o PA Marques Reis ME, que é limitada, que é a Finance Academy, agente autônomo de investimentos, porque você tem que ter um cadastro para poder trabalhar com a CVM. Se você não tem um cadastro, você não pode trabalhar no mercado de capitais, né? E aí vem a questão da prova. Qual é a questão da prova que pode trazer uma dor de cabeça? Qual? Vamos pegar aqui, eu tenho administrador de fundo de investimento. A pessoa que optou ser administrador de fundo de investimento, ela não pode exercer perante a CVM funções de auditor.
não pode exercer perante a CVM funções de consultoria, não pode exercer perante a CVM funções de analista e não pode exercer perante a CVM funções de assessoria. Ou seja, se ele escolheu ser administrador, ele só pode ser administrador, entendeu? Aí vem uma outra situação. O cara ele escolheu ser auditor perante a CVM. Ele não pode ser administrador de fundo, ele não pode prestar consultoria, ele não pode ser analista, não pode fazer assessoria. Quem faz isso responde por crime, pode perder o registro na CVM e deixar de trabalhar no mercado, entendeu? Aí, se o cara, por exemplo, ele trabalha com consultoria, ele é CFP, registrado na CVM, ele não pode prestar análise de valores imobiliários, ou seja, ele não pode fazer análise gráfica e nem análise fundamentalista de empresa, e ele não pode, por exemplo, fazer assessoria de investimento e nem administrar fundo. Ele tem que ser só consultor, ele não pode fazer uma dessas situações, tá? Se o cara é analista de valores imobiliários, também não pode intercalar nas outras profissões, ele é só analista. E se ele é assessor, também só pode ser assessor, não pode desempenhar os outros papéis. Agora vem a pegadinha de prova. Paulo, eu tenho um cara que ele é assessor de investimentos e ele deseja ser administrador de fundo. Ele pode? Pode, mas ele tem que fazer uma coisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir o cancelamento dele na CVM como agente autônomo, né? E se cadastrar como administrador de fundo, entendeu? E aí, quando ele pede o cancelamento como agente autônomo, ele não atua mais como agente autônomo, ele vai passar a atuar perante a CVM apenas como administrador de fundo de investimento, entendeu? Ah, Paulo, eu tenho uma pessoa que ele é CNPI, ele é analista gráfico, né, e ele deseja atuar como agente autônomo de investimento. Ele pode? Pode, só que ele tem que cancelar o registro dele como CNPI e solicitar na CVM um registro como assessor de investimento, entendeu? Entendi. Então, é sempre assim. Se eu quero atuar na área do outro, eu tenho que cancelar a minha área atual e me cadastrar na área específica. Faz uma prova, tira uma certificação e pede, tá? Mas eu não posso trabalhar numa área e exercer funções de outras, entendeu? Ou então acumular. A CVM não permite isso. Sempre vai vir assim, as perguntas, por exemplo, quem é investidor, trabalha como administrador, pode atuar como auditor? Como é É, que vem? mais ou menos assim. Normalmente ele conta uma historinha, ele diz bem assim. Vou botar um exemplo aqui para te ter uma ideia aqui. Deixa eu só tirar esse texto aqui de cima da do lado aqui da CVM e vou Tá, colocar um exemplo de como vem. Como é que vem essa questão? Essa questão que eu vou colocar para ti, ela cai na CPA 20, no CEA e também cai para quem vai fazer o exame da Ancord, porque é a FGV que faz o exame de todo mundo, entendeu? A FGV só não sim, faz o do CNPI, se eu não me engano, e do CFP. Mas tem uma questão que é bem assim, ó. João, não, é AI, né? E Maria é AI. Ambos desejam, né, alterar suas funções perante a CVM. CVM, tá? Aí vem bem assim, letra A. Caso João caso João se torne ADM, né, de fundo de investimento, pode permanecer com a designação aí. Aí a gente vai ver outra questão aqui. Vamos lá. Letra B, né? Letra B. Maria, para atuar como consultora, deve solicitar o descredenciamento, tá? Como AI e se credenciar consultora, tá? Aí letra C. João, para ser consultor, pode continuar
com a AI, mais ou menos assim, entendeu? Ele vai contando historinhas, né? Então, por exemplo, É. essa questão fala que João é agente autônomo, Maria é agente Uhum. autônomo. Ambos têm seus registros lá na CVM, só que eles querem alterar suas funções perante a CVM, eles não querem mais ser agentes autônomos, né? Então, a gente vai ler a primeira questão e a gente chega à seguinte conclusão. Aqui na primeira... Opa, que besteira. Volta, volta, volta. Então, a gente vai ler a primeira questão e a gente vai chegar à seguinte conclusão. Qual? A gente vai ver aqui, ó. Caso o João se torne administrador de fundo de investimento, né? ADM de fundo de investimento, ele pode permanecer com a designação AI? Não, porque eu falei para você que são áreas de conflito. Então, se eu sou ADM, eu tenho que ser ADM. Eu não posso ser nem a gestor, nem administrador, nem gestor, desculpa, eu não posso ser auditor, não posso ser consultor, não posso ser analista e não posso AI. Só Então, pode ser um. só pode ser um. Então, essa primeira situação está falsa. Ele não pode, né? Tá. Aí, a letra B. Maria pode atuar como consultora. Para atuar como consultora, deve solicitar o descredenciamento de AI. Tá certo? Até aqui. Ou seja, ela vai ter que entrar na CVM e dizer: não quero mais exercer atividade como agente autônomo de investimento. Aí ela vai ter que se credenciar como consultora, entendeu? Essa situação é verdadeira, tá? Como é que ela se consulta? Ela tem que estar aprovada ou no CEA ou no CFP, tá? Aí eu tenho aqui, João para ser consultor, pode continuar com uma AI? Não, a gente acabou de ver que ele tem que se descredenciar de uma para ser outra, entendeu? Então é mais ou menos assim que vem, tá? A questão, tá? Possibilidade de cair uma dessa na tua prova é uma ou zero, tá? Mas é Tranquilo. só mesmo para eu entender, porque assim, para exercer a função de um do outro, você tem que se descredenciar, né? Sempre assim. Não pode atuar ao mesmo tempo, tem que descadastrar, né, da CVM. Então Tá, não pode ter tu não pode acumular funções. Se tu entender isso, já tá top, tá. Tá. entendeu? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir, tá? Tá? O que são valores mobiliários que vão ser sujeitos aqui à fiscalização da CVM? Vai ser toda essa turma que nós vamos estudar. Ações, nós vamos estudar no módulo 4, debêntures, bônus de subscrição, cupons de direito, recibos de subscrição, certificados de desdobramento relativo a valores mobiliários, depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundo de investimento, valores mobiliários, clubes de investimento ou qualquer outros, tá? Então, esses são exemplos, né, de valores mobiliários que nós vamos estar trabalhando lá no módulo 4. Notas comerciais, que são as commercial papers, que são as notas promissórias, contrato futuro, opções e outros derivativos. Então, a gente tem um leque aí de coisas para trabalhar isso lá no módulo 4, tá? E aí, olha só o que a gente tem que ver mais, né? A gente tem aqui o Conselho Monetário Nacional, tá? Essas três coisinhas aqui, né, essas coisas que a gente vai ver aqui que está descrito no parágrafo lá, no artigo 4º da lei de criação dele, cai em prova. Então, são os escopos de atuação dele. Então, é importante eu saber que o Conselho Monetário Nacional ele vai estimular a formação de poupanças e aplicações em valores mobiliários, tá? Quando eu falo poupança, tem gente que pensa que poupança é aquele produto caderneta de poupança. Não. Quando a gente fala poupança, é o ato de você guardar dinheiro. É o ato de você guardar, né? Então, quando o Conselho Monetário fala assim, vai incentivar a poupança em valores imobiliários, quer dizer que ele vai criar mecanismos, Exemplo. palestras, ele vai criar marketing, mídia, alguma coisa que estimule a população a comprar esses produtos, ações, debêntures, nota promissória, CRI, CRA, para que as pessoas venham conhecer e investir nesse mercado de capitais, né? Então, isso a CVM vai fazer, né? Ela tem lá o portal do investidor e tem um site dela que faz isso, né? Por exemplo, lá no Banco Central, se você for ler o Banco Central, tem lá estimular a formação de poupança. Quando fala formação de poupança lá para o Banco Central, é que está estimulando que o cara guarde dinheiro no CDB, no RDB, que é do banco, né? Da poupança, né? Quando a gente for estudar a SUSEP, também vai ter lá, incentivar a formação de poupança. Mas qual é o produto da SUSEP? Previdência privada, entendeu? Então, cada um deles vai ter esse incentivo, né? Promover aqui, né, a expansão e o funcionamento eficiente e regular dos mercados de ações,
e estimular aplicações permanentes em ações de capital de empresas de companhias abertas. Então, isso aqui o principal mecanismo que a CVM vai fazer é estimular a poupança em valores imobiliários, e o principal são as ações de companhias brasileiras. Por que isso? Porque quando você investe no mercado de capitais, você faz com que a empresa SA ela se fortaleça, ela tenha caixa, e com isso ela vai gerar emprego e renda. E parte do lucro dela vem para a sociedade que ela está inserida. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, que existem empresas que participam do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Tá? Assegurar o funcionamento eficiente e regulado dos mercados de bolsa e balcão. Existem dois mercados que a CVM atua, mercado de bolsa e balcão. Aqui vale um outro desenho, eu parar aqui para falar para você qual é a diferença entre um e outro. Tá? Então, eu vou parar aqui. A gente vai fazer a diferença entre um e outro. O que é o mercado de bolsa e o mercado de balcão? Então, a CVM ela vai trabalhar com dois mercados, e eles são conhecidos assim. Deixa eu botar aqui. Mercado de balcão organizado. Mercado de balcão organizado. Tá? Já deve ter ouvido esse termo em algum lugar, que é comum para quem faz CPA 10 e CPA 20, né? Eu tenho o mercado de balcão não organizado. Tá? E existe uma diferença entre essa turma aqui. Tá? A diferença deles tem algumas características, essas características caem em prova, que até em prova de concurso público, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. Vamos montar uma tabelinha, tá? E vamos entender como é que isso funciona. Vamos falar primeiro do mercado de balcão organizado. O mercado de balcão organizado é a própria Bolsa de Valores, tá? Vou botar aqui. É a própria Bolsa de Valores, tá? O mercado de balcão organizado, ele tem contratos, tá? Em modelo padrão, ou seja, eles são padronizados, tá? Então, modelo padrão, tem um padrão para os contratos lá, tá? Possui sistemas, né, de negociação eletrônica, tá? E possui local para negociação. Então, toda vez que eu falar de mercado de balcão organizado, tu faz jus à própria Bolsa de Valores, que é a B3, que é a Bolsa de Valores que era a antiga Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Né? É a própria Bolsa. Quando eu falo para ti de mercado de balcão organizado, tem contratos em modelo padrão. Eu digo que os contratos são padronizados, as suas características, suas quantidades, seus valores são iguais. Por exemplo, está eu e você hoje operando na bolsa. Vamos supor que nós entramos no mercado hoje e vamos comprar Petrobras. Por exemplo, você tem condições de comprar 100 ações da Petrobras e eu tenho condições de comprar apenas uma única ação de Petrobras. O preço da ação é R$ 33. Se eu comprei uma, vai ser R$ 33 para mim. Se tu comprou 100 ações, vai ser R$ 33 cada uma das 100 ações que você comprou. Ou seja, o preço não vai mudar, ele vai ser igual para os dois. Entendeu? Deu para entender? É padrão. O preço é padrão, preço de mercado. E vai ter um sistema de negociação. A gente vai poder entrar pelo home broker, que é uma plataforma que a corretora e a distribuidora cede para os investidores, tá? Uma plataforma web. Eu vou dar a ordem de compra uma ação, você vai dar uma ordem de compra de 100 ações e vai chegar lá, essa ordem na Bolsa de Valores vai ser validada. Então, tem um sistema de negociação eletrônico, um pregão eletrônico, que a gente chama, tá? E tem um local específico, que é a própria Bolsa de São Paulo, tem a sede lá na rua Líbero Badaró, tá? E aí nós temos aqui, né, o outro, né, o mercado de balcão não organizado, né? A gente costuma dizer que ele é fora da Bolsa de Valores, tá? O que é negociado fora da Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas não sabem disso. Debêntures. Debêntures tem lá aparece na B3, mas é negociado no mercado de balcão não organizado, é fora da Bolsa, tá? Notas promissórias. Esses daí não precisam. Esses daí pode ser comercializado pelos
comercializadas? Pelos bancos também. Pelos bancos, mas pelos agentes também? Também. Todo mundo comercializa. Entendeu? Só que o lado de lá, o banco só comercializa ações se ele tiver uma corretora. Ele só comercializa contratos futuros se tiver uma corretora, né? Commodities, que aí é bolsa de mercadorias e futuros, né? O que mais é fora da bolsa? CRI, CRA, entendeu? CDB, LCI, LCA, letra financeira, letra de câmbio, né? Letra hipotecária, né? Por quê? O mercado de balcão ele permite com que acesse lá o mercado interbancário, tá? E nesse mercado interbancário, que era a antiga CETIP, fazia o registro, né? Que era a Central de Títulos Privados, eram lá que eram registradas, né, as cotas desses fundos, tá? A cota desses produtos, tá? E também no mercado de balcão organizado, eu vou ter aqui, né, fundos de investimentos, cotas de fundos, né? Cotas de fundos de renda fixa, tá? Aqui no mercado de balcão organizado, né, eu vou até fazer um negócio, o que é negociado aqui? Ações, né? BDR, o que mais? Opções, termo, futuro. O que mais é negociado aqui? Opções, termo, futuros, swap. Não, swap não. Não vou botar. Não, swap não. Termo, opções, termo, futuro, cotas de fundos. Aí eu botei fundo imobiliário, o FIP, que é Fundo de Empresas Emergentes, e o FIE, Fundo Fundo de Investimento, é o Fundo Mútuo de Empresas Emergentes, FME, tá? Então, essa turma é negociada na Bolsa de Valores, a outra turma é fora da Bolsa, tá? Então, eu botei aqui também swap, tá? Então, a primeira característica é essa. Outra é a própria Bolsa, e esse é fora da Bolsa, tá? O que mais é de característica aqui do mercado de balcão não organizado? Né? Ele não possui, né? Ele não possui padronização. Tá? Então, eu não tenho padronização. Aqui vai ter uma regra diferente. Por exemplo, se você for lá no banco e você quiser investir no CDB, se você chegar lá com R$ 100 no CDB, o banco vai te pagar a mesma taxa que ele paga para o cara que tem 1 milhão? Não, é diferente. Então, não tem padronização, entendeu? Por exemplo, existe aqui, por exemplo, emissões de CRI e CRA que não pode participar qualquer investidor. É restrito para investidor profissional e qualificado. Então, já tem uma distinção. Então, já tem uma coisa fora do padrão. Existem emissões que pode participar qualquer um, entendeu? Outra coisa que muda, os valores, né? O valor mínimo para investimento é R$ 1.000. Se for para investidor qualificado, altera. Então, tem uma série de coisinhas que vai mudando. Então, não tem essa padronização, tá? E, normalmente, não tem um local para negociação. Essa turma aqui é tudo virtual, você opera lá pela clearing, tá? Você opera direto pela clearing, tá? Então, é para você entender como é que funciona. Então, o mercado de balcão, na teoria, ele é um mercado que é fora da Bolsa de Valores, e o mercado organizado é a própria Bolsa de Valores, tá? Como vai ficar gravado, depois eu anoto. Tá. Isso aí, probabilidade de cair isso na tua prova, Zé, já caiu muito no passado, na prova da Ambima, né? Mas hoje é bem ralado isso cair, não é tão simples assim Em, cair. em resumo, isso que você diz, eu só vou ter mais ou menos dúvidas quando eu começar a fazer os exercícios. Sim. Aí eu vou ter alguns questionamentos, mas agora. Tá de boa, tá light. Então, olha lá. A Comissão de Valores Imobiliários CVM, o que a gente tem mais? Ela tem essa função primordial: proteger os investidores do mercado contra emissões de valores irregulares, emissões irregulares, atos ilegais dos administradores e acionistas e o uso de informação relevante não divulgada no mercado. Então, assim, por enquanto,
você vai gravar na sua mente que a CVM ela protege os investidores que atuam no mercado de capitais, tá? E a gente vai trabalhar isso aqui da seguinte forma. O que seria uma emissão irregular no mercado de capitais? Né? Vou te dar um exemplo. Imagina, eu, Paulo, por exemplo, eu tenho ações da Petro. Exemplo. Né? E aí eu chego para você e digo bem assim, Juliana, se você quiser comprar ações da Petro, eu te vendo. Tu deposita lá no banco para mim o dinheiro e eu vou te dar um recibo aqui que tu comprou as ações. Isso é uma emissão irregular. Por quê? Eu só posso vender lá na bolsa. E quando eu vendo, não tem como discriminar para qual investidor vai. Entendeu? A outra situação, né? Pode surgir uma empresa aí, que de repente ela emita um título, uma debênture, uma nota promissória, alguma coisa, sem registro na CVM. Então, isso também configura-se uma emissão irregular. Atos ilegais dos administradores. Toda empresa SA vai ter um presidente e esse cara é o administrador. Por exemplo, o Bradesco tem ações na bolsa e ele é um administrador da empresa. Se esse cara fizer besteira, ele responde e a CVM vai para cima dele, tá? A mesma coisa os acionistas que são controladores. Por exemplo, existe um grupo de acionistas que eles podem controlar a empresa, porque eles têm a maior parte das ações. Se eles fizerem coisas que podem vir a prejudicar a empresa SA, a CVM também, em defesa dos acionistas minoritários, ela pode punir essa turma, tá? E a outra coisa, o uso de informação relevante não divulgada no mercado. Isso aqui é conhecido como um crime que a gente vai estudar lá no módulo 2, chamado Insider Trading. Tá? O que é um crime de Insider Trading? É um crime que alguém tem alguma informação que ela foi vinculada, tá? Sem os caminhos oficiais. Ou seja, quando a empresa é SA, quando ela é uma empresa aberta, ela tem que publicar todas as informações que ela faz. Por exemplo, se ela vai comprar uma concorrente, ela tem que ir lá no site da Bolsa de Valores, colocar uma ata dizendo que vai comprar a concorrente, divulgar isso no jornal, divulgar isso na Bolsa. Ela vai, por exemplo, emitir novas ações, ela tem que divulgar isso para todo mundo. Se a informação vazou antes dela fazer esse tipo de processo, a CVM também causa uma punição para esse tipo de empresa, tá? Existe um crime e existe gente que se beneficia com isso. E aí a gente só vai conhecer esse crime mais detalhado lá no módulo 2, por enquanto, tá? Então, isso aqui são os tópicos, tá? Tranquilo? E aí nós vamos ter outras situações que ela faz, mas para a prova não é tão importante, mas é interessante conhecer, tá? Evitar e coibir modalidade de fraude, se ela faz, ela fica fiscalizando esse pessoal que trabalha aí que é piramideiro. Assegurar o acesso do público a informações relevantes, isso aqui ela tem, no próprio site dela tem vários tipos de informação. E assegurar a observância de práticas comerciais equitativas de valores imobiliários. O que significa isso? Que, por exemplo, eu tenho lá várias corretoras, XP, Genial, Rico, Clear, e etc., Bradesco, Itaú, Santander, essa turma que atua no mercado de capitais vendendo e comercializando produtos, né, não pode, por exemplo, empatar os outros. Né? Por exemplo, existia uma época que quando a XP Investimento estava crescendo, né, por exemplo, o Itaú, alguns gerentes barravam a transferência de TED para XP. Ou então eles queimavam, ou então existem gerentes que quando um cliente vai transferir para uma corretora, ele diz, olha, não vai para lá não, é tudo safado, é tudo não sei o quê, os caras perdem teu dinheiro, não sei o quê. Tem gente que é assim. Por exemplo, eu já perdi cliente por causa disso. Só que tem um detalhe. Se for... Do próprio banco já tem, né? Se for... Nem se compara aí. Se for comprovado isso, esse cara responde, porque ele não pode sujar a imagem da outra instituição, entendeu? E tem muito disso, tá? Tranquilo? Então, a gente terminou aqui a CVM. Banco Central, CVM, tá? Mas os dois, eles podem atuar juntos. Em alguns momentos a gente vai ver isso, mas vou deixar para explicar quando a gente for conhecer as instituições financeiras. A próxima autarquia que a gente vai estudar é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Tá?
A SUSEP ela foi criada por um decreto-lei e a SUSEP ela vai atuar em áreas específicas. Quais? Ela vai atuar com previdência privada do tipo aberto, que a gente chama de entidades abertas de previdência complementar. Ela vai atuar com seguros, consórcio, capitalização, e ela também monitora o DPVAT, que é aquele seguro de acidente quando o pessoal tem lá aí na rua, né? Que a gente aciona lá pelo Detran, tá? Então, ela é uma autarquia, é vinculada também ao Ministério da Economia, porque não existe mais esse Ministério da Indústria e Comércio, que esse daqui só existia nesse decreto. Esse ministério foi extinto com o Ministério da Economia, então é vinculado ao Ministério da Economia, tá? E a SUSEP, tá? O presidente da SUSEP também é indicado, né, pelo ministro e pelo presidente da República e vai ser sabatinado lá no Senado. Mesma história, tá? Mais uma coisa que eu quero antecipar para ti, né? A SUSEP, né? Deixa eu só botar aqui, né? A SUSEP, ela vai ter uma atuação, tá, muito parecida com a situação do Banco Central. Então, você vai ter aqui, acima da SUSEP, alguém que se parece muito com o Conselho Monetário Nacional, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse cara tem um nome, ele é chamado de CNSP, tá? Esse cara aparece lá na tua prova, tá? Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele posso comparar ele ao Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão normativo, ele vai criar normas, tá? E abaixo dele, eu vou ter a SUSEP, que a gente conhece como Superintendência de Seguros Privados. Então, essa aqui seria, né, o organograma aqui, né, dessa turminha, tá? Então, em cima eu vou ter esse cara, embaixo eu vou ter a SUSEP, no organograma. Deixa eu até sair. Então, Conselho Nacional de Seguros Privados. Conselho Nacional de Seguros Privados. CNSP, tá? Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, eu vou ter essas duas situações, tá? A SUSEP, ela vai atuar como Banco Central, ela vai ser um órgão normativo e executivo desse setor de previdência, tá? E a SUSEP, cabe a ela fiscalizar quem? Fiscalizar e autorizar o funcionamento de quem, né? Então, aqui a gente vai colocar as entidades abertas de previdência complementar, a EAPC, isso aqui tu vai ter que decorar para a prova essa sigla que cai, entidades abertas de previdência complementar, tá? Isso aí são os planos de previdência privado que a gente tem lá, PGBL, VGBL, nessa turma aí toda, tá? Ela vai fiscalizar as seguradoras. Nós temos lá o pessoal que vende seguro, né? Previdência, seguro de vida, né? Essa turma toda aí, né? Existe um profissional de seguros, né? Que o cara é certificado pela SUSEP, esse cara também vai ser fiscalizado aqui. Empresas de consórcio e capitalização. Tá? Empresa de consórcio e capitalização. Consórcio e capitalização não são investimentos, tá? São seguros, tá? Eles não são encarados como investimentos, tá? Então, tem uma diferença aí totalmente diferente, tem um quesito totalmente diferente dessa atuação. Então, o som está passando para mim. Tá? Então, isso aqui eu preciso saber para a prova, tá? Então, a SUSEP, nós vamos conhecer agora. Eu vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui depois tu vai reprisar com calma. E quando a gente falar da SUSEP, olha o que ela vai fazer. A SUSEP ela vai processar os pedidos, né, de autorização para a constituição e organização de funcionamento, fusão, encampação, agrupamento, transferência de controle acionário e reforma de estatuto das sociedades seguradoras. Então, exemplo, eu tenho uma seguradora no Brasil, Bradesco Seguradora, Santander Seguradora, Itaú Seguradora, ou então Mafre Seguradora, que agora é do Banco do Brasil. Eu tenho lá Porto Seguro, eu tenho lá, deixa eu ver quem mais, a Mongeral, que agora é
Mongeral agora, que era a Ageon agora, né? Então, eu tenho essas diversas seguradoras. E como é que vai funcionar? A seguradora, para vender seus produtos, para ela ter as pessoas que trabalham com seguro e previdência, essas pessoas precisam ser certificadas num exame chamado SUSEP. Fazem uma prova e aí constitui a pessoa jurídica, né? E aí a SUSEP vai autorizar tanto o profissional, pessoa física, atuar nesse mercado, quanto a seguradora, né? Muitos bancários tiram o exame da SUSEP para ter um caixa extra, né? Além de ser gerente, vende seguros de previdência, né? Ou então, quando sai do banco, monta sua seguradora, tá? Tem essa Uhum. possibilidade também, tá? Ó, ela vai baixar instruções e expedir circulares, tá? Relativas à regulamentação. Então, a SUSEP, ela é igual ao Banco Central, ela é um órgão normativo e executivo. Ela vai criar normas, fiscalizar e autorizar funcionamento de instituições. Mas ela tem que, as normas delas têm que estar de acordo com o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, tá? Lembrando que o CNSP é o órgão que vai normatizar todo esse modelo, né, de previdência e seguros no país, tá? E a SUSEP tem que É. seguir, tá? A SUSEP tem que seguir essa turma, tá? Vai fixar as condições de apólice, então as condições, os critérios para apólice e seguros vão ser determinados pela SUSEP, assim como as operações e as tarifas que vão ser cobradas, tá? Aprova os limites de operações das sociedades seguradoras, então a gente vai ter aí que a seguradora ela tem um limite de operação, ou seja, ela só pode operar até o seu capital, tá? Ela não pode fazer operações acima do seu capital, e tem um risco. Olha só, é diferente de um fundo de investimento. Por exemplo, eu tenho um fundo de investimento que é administrado pelo Bradesco, e eu tenho a seguradora Bradesco, que administra um fundo de previdência. Se o Banco Bradesco quebrar, o fundo de investimento continua, de boa. Não acontece nada com o fundo de investimento, que é uma outra empresa, são outros valores, outras coisas. Agora eu tenho a seguradora Bradesco. Se a seguradora Bradesco quebrar, todas as pessoas que têm plano de previdência com a seguradora Bradesco perdem seu dinheiro. Porque dentro dessa margem de trabalho, ou seja, dentro das garantias, dos limites de operações, junto com o capital dos segurados, tem o dinheiro da seguradora. Então, se ela quebra, quebra também o plano. Tá? Essa é a diferença entre previdência e fundo de investimento. Se a previdência quebrar, quebra o plano do investidor. Se o fundo de investimento, o administrador que administra quebrar, o fundo continua. Coloca outro administrador para tomar conta. O negócio segue em prontidão. Tá? Examinar e aprovar condições de abertura especiais, bem como fixar taxas aplicáveis. Tá? Então, esse aí é o papel da nossa SUSEP. Além disso, a SUSEP ela pode autorizar a movimentação e liberação de bens e valores, tá? Inscritos em garantias de reservas técnicas. O que seria isso? Quando o cara constitui um plano de previdência, ele contrata, né, um cara que é chamado auditor autorial e esse cara vai fazer as reservas técnicas da seguradora. As reservas técnicas dela pode ser dinheiro, conta corrente, investimentos ou bens, tá? Caso ela quebre, isso pode ser utilizado para fazer pagamentos, tá? Fiscalizar a execução de normas gerais de contabilidade. Então, a SUSEP, ela, junto com o Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, vai estar fiscalizando lá para ver se o Conselho está a par das normas, né, que é o COSIF, né, que são obrigatórias para a instituição financeira. Assim como a CVM é para o AI, né? Uma diferença, né? Quem é SUSEP pode optar pelo Simples Nacional e quem é agente autônomo não, né? O agente autônomo ele paga a mesma alíquota de impostos como se fosse um banco grande, entendeu? Por isso Uhum. que é caro você ser agente autônomo de investimento. Fiscalizar as operações das sociedades seguradoras, inclusive no exato cumprimento do decreto-lei e outras pertinentes, né? Disposição regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar penalidades cabíveis. Então, a SUSEP ela pode penalizar, tá? Profissionais que atuam de forma irregular no mercado ou profissionais que não seguem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados ou instituições. Ela pode penalizar qualquer um deles. Isso vai ser a forma de receita que ela vai receber, né? Ela pode proceder com a liquidação, né, das sociedades seguradoras. O que seria a liquidação, né?
A sociedade seguradora decreta falência, vai um auditor da SUSEP lá para avaliar todas as contas, todos os saldos, para depois decretar a liquidação, ou seja, acabar com a instituição. A mesma coisa acontece com o banco. Quando o banco lá é liquidado, significa que o Banco Central colocou um auditor lá para fazer todo o processo de varredura de contas, de detalhes da instituição, para liquidar a instituição, tá? Ela pode organizar os seus serviços, elaborar seu próprio orçamento, né? Executar o seu orçamento, desculpa, e aqui tem uma coisa muito parecida com o Conselho Monetário Nacional. Eu falei para você, quando a gente for falar de Banco Central, que quem aprova o orçamento do Banco Central é o Conselho Monetário Nacional. Aqui na SUSEP, quem aprova o orçamento dela é o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então tem uma diferençazinha. E ela pode fiscalizar as operações autorreguladoras no mercado de corretagem. Lembrando que hoje não tem mais corretagem, taxa de carregamento sobre os planos de previdência. Então, o pessoal que trabalha com SUSEP, eles recebem bem menos do que eles recebiam anteriormente, né? Antigamente, eles recebiam parte da taxa de administração mais a taxa de carregamento. Hoje não é assim que funciona mais, tá? E aí, como é que constitui os recursos da SUSEP? Como é que ela ganha dinheiro? Ela pode aplicar multas, que a gente viu nas instituições, ela tem um orçamento e créditos especiais que ela recebe da União, ela tem juros bancários, que ela pode pegar o dinheiro dela e aplicar lá em CDB, LCI, LCA, CRI, fundo de investimento em qualquer produto, né? E ela tem uma participação aqui do Conselho Nacional de Seguro Privado em um fundo, tá? Que é previsto lá pelo artigo do decreto-lei que criou ela. E outras receitas de valores são resultantes das suas atividades de palestra, eventos, ela pode fazer qualquer coisa que possa atrair recursos para si, tá? Ela fica livre para fazer essa situação, tá? Então, a gente viu ali a SUSEP. Hoje, a gente vai ver a outra parceira dela, que é a Previc. Só que a Previc tem uma diferença. Qual? A Previc ela só vai atuar com uma pessoa, que é a entidade fechada de previdência complementar. Essas entidades fechadas de previdência complementar, que nós vamos estudar por lei, vamos estudar por resolução do Conselho Monetário Nacional, elas são entidades onde você necessita que as pessoas que trabalhem nelas sejam pessoas, tá? De uma mesma empresa ou funcionários de uma mesma empresa. Então, você tem aqui nessas sociedades que a Previc fiscaliza, que são os fundos de pensões, a gente vai ter lá fundo de pensão de aposentadoria, por exemplo, dos profissionais que atuam em tribunal, atua em prefeitura de estados, atua no governo do estado. Então, você vai ter um regime próprio de previdência social que a gente conhece como RPPS, tá? Então, essa turminha aqui da Previc, ela vai responder não ao Ministério da Economia, ela vai responder ao Ministério da Previdência Social. Então, tudo que for arrecadado, tudo que for constituído por esses fundos, essas entidades fechadas de previdência complementar, vai ser colocadas lá, vai ser mandado um relatório para o Ministério da Previdência Social, porque existe um regime único de previdência, que é o INSS, né, que é controlado pelo Ministério da Previdência, e essa turma é à parte, ou seja, cada servidor público tem o seu próprio regime de aposentadoria. Né? E detalhe, a maioria deles no Brasil está quebrado, né? Por roubo e etc. Né? Então, a Previc, o que ela vai fazer? Ela vai fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar. A prova cai a sigla EFPC, entidades fechadas de previdência complementar. Ela vai apurar e julgar qualquer tipo de infração ou penalidade que essas pessoas que trabalham lá vão fazer. Essa entidade fechada de previdência complementar ela é um pouquinho mais cara, a estrutura. Por quê? Eu vou ter que ter um diretor-presidente desse plano, eu vou ter que ter um diretor administrativo, vou ter que ter um superintendente de investimentos, eu vou ter que ter um comitê. Esse comitê ele é formado, né, por dois profissionais da ativa, dois profissionais aposentados, né, e dois técnicos que conhecem de mercado financeiro e de reputação ilibada, e essas pessoas vão ter que administrar esse fundo. Né? E caso essas pessoas não administrem esse fundo de maneira direita, né, eles vão responder processo. Aqui em Manaus a gente tem dois fundos conhecidos, um é a Manaus Prev e o outro é o Amazon Prev. Tá? Que são os fundos RPPS, de regime próprio de previdência social, dos servidores públicos do Estado e da Prefeitura. Então, por lá que o povo vai se aposentar. Fora os tribunais, que têm seus regimes e por aí vai. Né?
Então, aqui, vai expedir instruções e estabelecer procedimentos para aplicação das normas relativas à área de competência, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, eu vou ter aqui, acima da Previc, eu vou ter o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que eu chamo de CNPC. Esse cara aqui é o órgão regulador, ele está acima da Previc. A Previc também é um órgão normativo e executivo, tá? Dentro desse processo, tá? E a Previc, o que ela faz mais? Ela vai constituir ali, ó, o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar e os seus estatutos. Cada uma vai ter o seu estatuto, né, dizendo o que pode e não pode fazer. Tá? Ela também pode fazer fusão, incisão e incorporação. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o regime próprio de previdência da Prefeitura de Manaus e, por exemplo, eu tenho o regime próprio de previdência do pessoal de Presidente Figueiredo. Se o pessoal de Presidente Figueiredo, o regime for muito pequeno, né, eles podem se fundir com o de Manaus e fica todo mundo recebendo por aqui essa previdência para não ter dois regimes e não ter tanta rentabilidade para o pessoal. Então, eles podem fazer isso aí e a Previc vai aprovar essa fusão, tá? Podem celebrar convênios, adesão por patrocinadores e instituidores, né? Esses convênios, parte do recurso que são utilizados lá pelo pessoal que vai se aposentar, pode ser utilizado, né, para, por exemplo, pagamento de, vamos dizer assim, querem construir, por exemplo, algo que pode beneficiar a sociedade, como rodovias, hospitais, creches, eles podem pegar esse recurso e utilizar a iniciativa privada para fazer, tá? Eles podem fazer também por isso. E também é interessante. Pode harmonizar as atividades e entidades, políticas estabelecidas, decretar intervenção e liquidação, ou seja, se um plano desse estiver falindo, ela pode ir lá liquidar, ou se esse plano estiver contra as normas que foi desenhadas, ela pode intervir para afastar os administradores, tá? Isso aí pode ser também, tá? Aí, caso isso aconteça, né, a gente vai ver aqui nesse inciso, a Previc, ela vai designar, né, um administrador especial, que pode ser um funcionário, um cara do mercado financeiro, para fazer esse detalhe. Só para você ter uma ideia, esses fundos RPPS, o cara trabalhar, eles exigem no mínimo que o cara tenha um CPA 20. E o salário é bom, 15 mil, 20 mil, 10 mil, 7 mil, entendeu? Então, você pode se tornar superintendente de uma situação dessa, né? Ela pode fazer mediação e conciliação também entre as partes, né, entre as pessoas que estão participando, e ela é obrigada a enviar um relatório anual de suas atividades ao Ministério da Previdência. Então, a Previc, todo ano, ela vai gerenciar todo esse mundo aí de entidades fechadas de previdência complementar e vai mandar um relatório lá para o Ministério da Previdência Social dizendo, olha, tá assim, a gente fez atuação nisso, fez liquidação daquilo, fez fusão naquilo, e eles vão ter que responder, tá? Então, basicamente, o que cai na tua prova sobre Previc é bem simples. Você tem que entender que tem um órgão normativo acima dele, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que ele vai expedir essas normas, e a Previc ela vem fiscalizando e atuando junto com essas entidades, tá? E tudo que ela fizer, ela tem que repassar para o Ministério de Previdência Social, né, de forma de relatório anual. Lá na SUSEP, é muito bom vocês também entender para a tua prova, que a SUSEP ela responde, né, pelas as demandas que são feitas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e a SUSEP atua no mercado fiscalizando todo mundo e autorizando o funcionamento de todas essas instituições que atuam no setor de seguros, previdência, consórcio e capitalização. SUSEP, privado, fiscalizando o privado, Previc, fiscalizando o público, tá? Seria mais ou menos essa situação, tá? E da onde que vem, né, o que ainda cabe de competência administrativa da Previc é adotar procedimentos necessários que ela tem no termo da lei, ela pode celebrar alterações de extinção de convênios, contratos, nomeações e etc. Tá? Lembrando que o Ministério da Previdência Social vai estabelecer metas para essa Previc, para ela saber o que ela tem que fazer, ela não vai ficar ali sem atuar, ela vai ter metas de gestão, metas de desempenho, né? E ela também tem metas que deverão referenciar período de 1 ano ou mais. Então,
o Ministério da Previdência Social, né, vai dizer para ela as metas, né, formas de remuneração, tá? E vai também estabelecer normas junto com o Conselho Monetário Nacional para que os fundos de previdência não trabalhem com derivativos. Então, olha só, uma coisa que tu tem que saber para tua prova que cai, né? Todo fundo de previdência, ele não trabalha com derivativos, porque é um produto que é muito arriscado e pode fazer com que um fundo tenha perda acima do seu patrimônio, né? Então, os fundos de investimentos trabalham, os de previdência e das entidades fechadas, que são os fundos de pensão, não, eles não mexem com derivativos, tá? Então, a Previc também vai ter dotação de recursos de crédito da União, dos estados, do município, né? Principalmente da União. Vai ter recursos provenientes também de acordos celebrados, né, com entidades públicas e privadas, empresas, receitas de taxa, ela pode cobrar uma taxa de fiscalização desses fundos de pensão e também cobrar multas, tá? Então, seria a forma de onde ela traz essa receita, né? Essa receita de cobrança, né? Aqui está um exemplo de taxa que ela cobra sobre os fundos de pensão, tá? FIC, tá? Só para conhecimento, tá? Essa taxa é cobrada quadrimestralmente, mas não cai na prova esse detalhe de taxa. Resumo, o que você precisa saber. SUSEP fiscaliza o privado, previdência, entidades abertas de previdência complementar, tá? Aí você tem lá os planos de previdência VGBL e PGBL. A SUSEP fiscaliza a profissão de corretor de seguros, as seguradoras, as resseguradoras, tá? E a SUSEP fiscaliza a empresa de capitalização e consórcio, tá? Do outro lado, eu tenho a Previc, que vai fiscalizar o público, vai fiscalizar os fundos de pensão e de aposentadoria dos funcionários públicos, tá? Para cada uma das suas classes. Então, nós vamos ter aí, e esse pessoal responde para o Ministério da Previdência Social, certo? Beleza. 8 horas, e a gente chegou aqui em instituições financeiras, né? E quando a gente chega aqui em instituições financeiras, né, a gente vai entender como é que funciona, né, essa turma que opera no mercado, né, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais, fazendo esse processo de intermediação, né? Então, a gente vai ter que entender como é que eles funcionam. E as primeiras instituições financeiras que nós vamos conhecer, a primeira delas é o banco comercial, né? O banco comercial, ele tem características que são importantes de saber para a nossa prova. Então, eu vou colocar aqui, tá? E depois a gente vai comentar algumas coisinhas sobre ele. Deixa eu botar aqui. Então, o banco comercial, o que eu preciso saber da minha prova? Característica. Tá? Característica do banco comercial. Primeira característica, o banco comercial ele capta recursos, né, através da emissão de CDB e RDB. Tá? Então, nós vamos ter aqui, né, o banco, né, ele captando recurso através de emissão de certificado de depósito bancário e através do RDB, que é o recibo de depósito bancário. Né? Então, isso a gente viu lá no primeiro módulo, tá? Quando a gente falou, né, no primeiro, lá no primeiro slide do curso, quando a gente falou desses caras, né, agente superavitário, tá? Quando a gente falou aqui das instituições financeiras, tá? E a gente falou, né, dos outros agentes, que eram os agentes deficitários, tá? Então, foi essa situação que a gente falou lá no primeiro módulo, né? O cara, quando ele é agente superavitário, né, ele vai depositar um recurso, né, na instituição financeira, né? A gente viu que ele vai com o intuito de guardar um recurso que ele não quer deixar à mercê da sua residência, né? Ou então ele não quer andar com valores altos, né? Então ele vai aqui para colocar no CDB ou no RDB.
tá? A instituição financeira, ela vai ser obrigada a pagar uma taxa, né, para esse cara, por ele ter deixado o recurso dele dentro da instituição, né? Então, ela vai ter que dar uma garantia, vai fazer um pagamento para ele, né? E em virtude disso, né, a instituição financeira, para ela ganhar dinheiro, ela vai pegar e vai fazer a intermediação financeira. Como é que funciona a intermediação financeira? Ela vai pegar esse recurso que ela captou através de CDB e RDB e vai emprestar, né, para esse agente deficitário através, né, de uma coisinha que a gente conhece como CCB. O que é uma CCB, dona Juliana? Está quase dormindo na minha aula aí. Cédula de crédito bancário. Yes, é o famoso empréstimo. O pessoal gosta de Empréstimo. fazer lá. Então, o banco ele capta o recurso que ele vai utilizar para a operação de empréstimo, o empréstimo pessoal, o empréstimo bancário, através de CDB e RDB. A diferença das taxas é que é o lucro dele da operação, tá? Então, é assim que vai funcionar, tá? E aí, ó, outra coisa que esse banco faz, né? Ele faz o trabalho dele, né? O horizonte de investimentos, de captação dele, né? E empréstimos, tá? É de curto e médio prazo. Ou seja, o banco comercial ele tem uma carteira muito pequena, tá? Então ele vai atuar lá na parte mais do varejo, e esse pessoal do varejo, eles não têm uma capacidade de investimento de longo prazo. Então, tu não vai ver é muito difícil você ver um cara no varejo lá fazendo investimento para 48 meses, né? 120 meses, né? Também, Não tem. assim também como é muito difícil você pegar um cara lá no varejo para fazer empréstimo acima de 60 meses. É muito difícil, né? Muito. Nem a prova. Nem a prova, né? Acho que o varejo normalmente aqui é 24, até 24, 36 meses no máximo, né? Uhum. Então, por que é limitado isso? Por causa do giro da carteira do banco. Se for muito longo, e como o investidor, como esses caras são investidores que colocam o dinheiro e logo estão gastando, o banco ele pode ficar sem liquidez. Então, para ele não ficar sem liquidez, ele não garante operações por longo prazo, tá? Outra coisa que esse banco pode fazer, ele pode administrar, tá, fundos de investimento. Tá? E aqui vem a minha pegadinha de prova, tá? Para nível de CPA 20. Lá no CPA 10, né, eu poderia marcar uma questão que banco só é fiscalizado por Banco Central. Isso seria verdade absoluta lá na CPA 10. Na CPA 20, quando eu tenho esse detalhe aqui, que bancos podem administrar fundos de investimento, eu vou ter uma situação diferente, tá? Como é que funciona essa situação? Tá? Olha só, todas essas outras operações que o banco faz de captação, empréstimo, financiamento, né? Cartão de crédito, cartão de débito, toda essa turma aqui, quem vai fiscalizar isso aqui é o Bacen, tá? O Bacen que fiscaliza, o Banco Central que fiscaliza essas operações de crédito que o banco faz. Quando eu estou trabalhando aqui no mercado de capitais, vendendo, administrando cotas de fundo de investimento, distribuindo cotas de fundo de investimento, quem vai fiscalizar isso aqui é a CVM. Então, olha só, se viu uma pergunta na prova da senhorita lá, olha, o banco comercial, né, realizou uma operação de crédito com o seu cliente, né? Quem é que vai fiscalizar essa operação? Aí vem as alternativas. Letra A, Bacen, letra B, CVM, letra C, SUSEP, letra D, Previc, né? Se ele está fazendo uma operação de crédito, é uma atribuição do Banco Central, fiscalizar ele, porque é o Banco Central que disciplina o crédito no mercado. Nós estudamos isso lá anteriormente, certo? Agora sim, se eu digo que esse cara vai administrar fundos de investimento, se eu digo que ele vai administrar fundos de investimento, né? Ou seja, ele vai distribuir cotas de fundo de investimento, ele vai cuidar do recurso de fundo de investimento, quem vai administrar, quem vai fiscalizar ele é a CVM. Por quê?
cotas de fundo de investimento é título de valor mobiliário. Quem fiscaliza título de valor mobiliário é a CVM. Então, você está vendo um órgão, ou melhor, uma instituição financeira que pode receber a fiscalização de 2 pessoas, dependendo da onde ela está atuando. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Cuidado que isso vem pronto. Tá? Então, os bancos comerciais são instituições privadas ou públicas. Nós temos bancos privados, né? Bradesco, Itaú, Santander, etc. E tem os públicos, BASA, Banco do Nordeste, Banrisul, Banco de Brasília, né? Banco do Estado de São Paulo, e por aí vai. Então, essas pessoas são bancos públicos, tá? E eles vão ter essa necessidade de financiar, né? Normalmente, comércio, indústria pequena e empresas e prestadores de serviço, tá? Captam através de depósito, como a gente viu aqui, a prazo. Isso aqui é depósito a prazo, CDB e RDB, tá? Depósito a prazo. O que é depósito à vista? Depósito à vista é conta corrente, dinheiro de conta corrente, tá? Também é uma forma de captar. Então, depósito a prazo, CDB e RDB, depósito à vista, conta corrente, tá? E como ele é banco, né? Segundo a norma do Conselho Monetário Nacional, todo banco ele tem que ser uma empresa do tipo SA, tá? Todo banco é uma empresa do tipo SA. Não interessa se é banco de investimento, banco múltiplo, banco de carteira comercial, todos eles vão ter que ser uma empresa SA, tá? Aí pode ser SA aberta ou SA fechada. Se for aberta, tem ações negociadas na Bolsa de Valores, tá? Alguma dúvida em relação a esse slide? Não, Perfeito. não, me entendi. Então, nós vamos seguir para ver a nossa outra instituição. Tá? Olha, aqui são outras coisas que esse banco faz, né? Quando ele trabalha aqui com processamento de pagamento, transferência de crédito, o Bacen fiscaliza isso, né? Então, vamos ver aqui. Porque todos os bancos fazem isso. Banco múltiplo, investimento, comercial, todos vão fazer. Então, aqui Bacen fiscaliza, cheque é Bacen, captação aqui é Bacen, ó, empréstimo é Bacen, fornecimento de garantias aqui é Bacen, guarda de valores em cofre, Bacen, venda de seguros. Opa, se eu estou vendendo seguro aqui, quem é que vai fiscalizar, hein? Suzep. SUSEP, já está começando a pegar a história. SUSEP, deu para ver? Então, por exemplo, lá no CPA 10, você estudou assim, quem fiscaliza banco é só o Bacen, entendeu? Aqui não. Você tem que observar que aquela função que a instituição faz pode ter outro órgão que fiscaliza. Então, aqui vai ser a SUSEP. Ah, fundo de investimento, CVM, CBN. entendeu? Então, a história muda. Então, tem que olhar o contexto da pergunta, tá? O nosso próximo banco é o banco de carteira de investimento. Esse banco também tem umas observaçõezinhas que a gente vai colocar aqui para a nossa prova, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com esse banco, tá? E a gente tem aqui as observações. Então, características do banco de investimento, tá? Então, a primeira característica dele é a seguinte, ele também capta recursos, né, com emissão de CDB e RDB. Então, vai ser aquela mesma coisa, a gente superavitário, coloca lá o seu dinheiro no CDB do RDB, e esse dinheiro vai ser utilizado lá na outra ponta para fazer empréstimo, certinho? CDB e RDB, tá? Só tem uma coisinha que a gente tem que observar aqui nesse banco múltiplo. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto, tá? O banco de investimento, desculpa, o banco de investimento, ele é mais voltado para as empresas de grande porte, tá? Então, ele normalmente ele não possui aqui, ó, conta corrente para captar recursos via depósito, tá? O repasse de recursos externos, interno, ou venda de cotas de fundo de investimento por eles administrado. Então, ele não possui muito isso, tá? Ou seja, como é que esse banco funciona? Então, assim, você tem a sua conta lá no banco de investimento, a sua empresa, a empresa SA, na realidade, a empresa SA, ela contrata esse banco para fazer operações de IPO, ou seja, oferta pública. Ela pode contratar esse banco para fazer uma oferta pública de ações, uma oferta pública de debêntures, etc. Tá? Esse banco ele não capta dinheiro em espécie, tá?
todo o dinheiro dele tem que vir, tá? Através de depósito a prazo ou transferência, tá? Então, ele não vai ter lá a captação dele em espécie, ele não vai ter depósito à vista, tá? Essa seria a característica, tá? Então, uma outra coisa que a gente precisa falar para ele é que o horizonte de empréstimo, investimento e captação, tá? É de médio a longo prazo. Então, eu estou trabalhando com uma instituição de longuíssimo prazo. Essa instituição, ela é contratada, né, para fazer operações, né, de lançamento de valores mobiliários, né? Para a prova da Ambima, a gente chama isso aqui de oferta pública. Tá? No mercado, o nome mais usual que você vai ter para isso aqui chama-se IPO. Tá? IPO. IPO de ações da Petro, IPO de ações de... Então, é uma empresa que pode fazer isso. IPO de debêntures, tá? E ela também pode fazer a administração de fundos de investimento. Então, eu posso contratar esse banco para fazer esse processo. Ele pode fazer o lançamento de uma ação de uma empresa, ele pode fazer o lançamento, né, de uma debênture, ele pode fazer um lançamento, né, de outras situações, né? Então, esse cara, ele atua, tá, mais no mercado de capitais do que no mercado, né, convencional, tá? Então, a gente vai ter aqui esse banco de carteira de investimento atuando mais forte no mercado de capitais, tá? Então, ele pode ter dois tipos de fiscalização também. Por exemplo, quando ele é contratado aqui para fazer um IPO, uma oferta pública, ou administrar uma carteira de investimento, quem vai fiscalizar ele é a CVM. Se esse banco de investimento ele fizer um empréstimo para o seu cliente, um empréstimo com uma empresa, quem vai fiscalizar ele é o Bacen, tá? Lembrando, quem é que autoriza o funcionamento de bancos no Brasil? É o Banco Central do Brasil. Só que cada atribuição que eles vão fazendo diferente do contexto de crédito, ou ele pode ser fiscalizado por outras instituições. Exemplo, se o cara tem lá, a empresa dele tem uma conta num banco de investimento, e ele decide, por exemplo, fazer uma previdência privada fechada para todos os seus funcionários, ele vai ser fiscalizado por quem? Pela SUSEP. Entendeu? De boas? Eu tô na dúvida aqui. Vale. Quando você fala que o banco de investimento ele é contratado para fazer operações de lançamento de valores imobiliários, como que é isso? Como que é esse lançamento? Vamos já É fazer. a oferta? É Hã? oferta. É oferta. Vamos já fazer um exemplo aqui. Tá. Tu Porque terminou de anotar essa observação aqui do lado? eu estou anotando, aí eu fiquei eu anotei, mas eu fiquei com essa pergunta que eu queria ver Um assim, de uma exemplo. forma diferente. Tá, Um exemplo. tá. Tu posso apagar tudo aqui? Tu já anotou tudo? Só falta a administração de fundos de investimento. Tá. Vou apagar tudo aqui. E a gente vai ver aqui uma forma simples de colocar isso. E eu aproveito e já vou falar das outras instituições que também podem fazer isso. Aí já mata duas coisas numa só. Tá. Então vamos Eu nós vou aqui. só. Vamos nós aqui. Vou montar um negocinho aqui para a gente fazer bem explicadinho. A gente vai fazer aqui, né? É só para eu entender esse termo que o senhor está usando e quando vier eu já receber assim, já com mais clareza. Sim, senhora. Farei como a senhora está solicitando. Obrigada.
Sim, senhora. Hum. Eu vou puxar aqui um link de lançamento. Eu vou fazer um IPO aqui, só para te entender, e depois a gente vai... E aí, lá na frente, a gente vai falar de outro, né? Tá, A gente tem tudo bem. É os só mesmo modos. para eu entender Só para cair a luz de aí. forma... Isso. Necessita de recursos. Tá. Então, vou desenhar um esqueminha aqui que tu vai entender bacana. Uhum. Não sei como tá a sonzeira aqui. Não tô ouvindo só, não. Eu fechei a janela, fechei a sacada. Aqui atrás tem uma comunidade que toca cada som. Ah, isso é normal em todo lugar. As coisas que me irritam em ser brasileiro que eu não consigo entender. Como é que um ser humano ouve um som capaz de incomodar todo mundo? Eu ouço minha É. música, não incomodo ninguém, entendeu? Mas Uhum. parece que o brasileiro, ele, por natureza, ele gosta de incomodar os outros, entendeu? Não sei te explicar o E motivo, mas é assim. eu também percebo isso. E hoje está tão complicado, né, professor, que a gente não pode, às vezes, falar nada que a Não, pessoa... melhor tu ficar em casa, porque a gente pode reclamar É, e essa pessoa pode ser um bandido, pode ser um traficante, pode ser uma isso, pessoa má. De repente você, sim, ixi, melhor nem me falar. é. Eu prefiro fechar as coisas e ficar em casa. Antigamente eu falava, mas agora vale a pena não. No futuro, se Deus permitir, eu quero realizar meu plano, sair embora desse país. É, Quero quero ir embora para um lugar onde eu possa viver sossegado, sem ter essa perturbação que o pessoal faz aqui. mas é uma perturbação mesmo. Uma má educação, né? O pessoal se diverte com isso. Eu não tenho nada contra. Você quer fazer essa festa? Faça, não tem Sim, problema. Faça a festa de aniversário. Faça o seu happy hour com seus amigos, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer isso. Até às 10 horas da noite, eu não vejo mal nenhum. Agora sim. tem cara que faz a porcaria da festa, passa a madrugada todinha, vai no outro dia. É foda. É, aqui atrás o pessoal, a comunidade amanhece num som nas alturas. Mora onde? Aqui atrás da Cefaz, no Ah, condomínio no eu, São eu Francisco. sei onde é. Sabe onde é? Sabe onde é o Sei, posto de vistoria do Detran? sei. Pois é, nesse condomínio. Eu moro aqui na Morada do Sol, um pouquinho perto de ti. Eu moro aqui É na mesmo, é perto, aqui, né? aqui perto do Alto Alberto Vale. Não é tão longe, não. Eu, Ah, perto porque do aí agora. porque aí tem a mistura do pessoal do Jardim Paulista com Petrópolis. E o pessoal gosta de uma farra mesmo.
Gosta de uma música. Se fosse mais música bonita para se ouvir, mas é só música escrota. Assim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu prefiro fazer porque toda hora isso aqui muda de regra, tá? Aí é melhor fazer. Tu vai fazer a tua prova, se tu tem que fazer essa tua prova antes de junho, tá? Em junho vai ter uma mudança na prova da Ambima que vai Sim, entrar os fundos ESG, que são os fundos eu verdes. vi hoje. Uhum. Eu vi hoje que ia ter mudança. Aí até ele falar. ESG não é A difícil, minha, não. São fundos que são utilizados aí para projetos ambientais, empresas limpas, empresas que controlam a emissão de carbono, não sei o quê, recebem incentivos, né? Para isso mesmo. esses tempos o banco ele tem, na verdade, de forma pretensiosa, né? Pedindo que a gente faça uma entrevista com alguns clientes para nesse nesse contexto. Eu vi que o Bradesco perdeu foi muito de conta com essa palhaçada que ele foi contra o pessoal lá do agronegócio. Isso. O Bradesco está falando de idiotice. Mas o Bradesco O, também, o Bradesco para mim sempre foi um banco muito atrasado. Não tem jeito não. ainda é, né? À toa Tu que eu, era da Centro, né? eu era da 35, 15, 32, 35, 15, 32, 15. É 2715. Carvalho Leal. 30, 2715. 37, 15, isso mesmo. Já deve lembro mais da agência, né? Apesar de ainda ter conta lá, mas eu estou pensando em fechar minhas contas tudinho. Tá. Vamos lá. Eu vou ter que fazer aqui. Então, Beleza, com isso aqui já dá para começar. Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona todo esse processo. Então, assim, a oferta pública, no caso aqui, IPO, Initial Public Offering, tá? Ações, né? Eu vou ter uma oferta pública de ações, aonde eu vou ter uma empresa SA que ela necessita de recursos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma parte do seu capital social, que esse pedaço aqui que eu levei em consideração. O que é o capital social de uma empresa SA? O capital social da empresa SA é formado, né, pelo patrimônio da empresa, ou seja, ações, né? Então, o que acontece? Quando essa empresa aqui, ela não abre, ela não contrata uma instituição para fazer esse processo de lançamento, ela é uma empresa SA fechada, ou seja, os sócios que estão aqui dentro são os sócios que constituíram essa empresa e eles, tá? Cada um tem um percentual de participação na sociedade, ou seja, tem ações dessa companhia, tá? Quando essa empresa ela decide captar recursos no mercado de capitais, ela tem que contratar um banco coordenador.
Esse banco coordenador, ele tem um termo banco coordenador, porque ele vai ser o líder dessa oferta, ele vai ser o cara que vai organizar um consórcio de instituições financeiras, mas ele necessariamente ele não precisa ser um banco, ele pode ser um banco de investimento, um banco múltiplo, um carteira de investimento, mas também pode ser uma corretora ou uma distribuidora, tá? Esse banco coordenador, nós vamos estudar mais adiante, ele vai ser o cara que vai ser responsável por fazer o prospecto, né, dessa oferta pública, e esse banco coordenador ele é responsável por contratar as outras instituições financeiras que vão trabalhar nessa oferta, o making market, o banco custodiante e outros que nós vamos estudar. Então, ele vai ser o responsável por tudo. Ele vai contratar uma auditoria para fiscalizar as contas dessa empresa SA. Esse banco coordenador, ele vai junto com a empresa SA lançar na internet, o jornal de maior circulação no site da Bolsa, as intenções de compra dessas ações, e esse banco coordenador ele vai juntar toda a documentação dos participantes, que tem que ter cadastro na CVM, mais da empresa, mais a carta do administrador, mais as intenções de compra, e vai mandar para a CVM autorizar esse lançamento. Autorizado, aí ele vai contratar uma outra instituição que é chamada de Make Market. Essa instituição ela é contratada para fazer a captação e a divulgação da oferta. Normalmente é uma corretora distribuidora, onde esse pessoal vai reunir as pessoas, esse pessoal vai trazer os investidores profissionais, os investidores qualificados, vai fazer todo o papel de marketing, de lançamento desses ativos no mercado, né? E depois que esses ativos forem vendidos, porque o que acontece? Existe um período, né, que esses ativos vão para leilão. E aí vai ter lá os investidores que vão estar dando as suas ordens, né, dizendo assim, eu estou tanto. Né? A empresa vai pedir um preço mínimo. Vamos supor que a empresa peça um preço mínimo aí dessa ação variando de R$ 22,00 a 30. Aí vai ter investidor que eu dou 20, eu compro 1.000 ações a 20. Aí o outro vai dizer, eu compro 100 ações a 25. O outro vai dizer, eu compro tantas ações a 30. Então, eles vão fazer esse processo de leilão e depois eles vão lançar o book, que é o livro de ofertas, é o Book Building, tá? Aonde nós vamos ter lá vamos dizer assim, o lançamento do preço médio das ações que vão para o mercado, né? Depois disso, os investidores que compraram essas ações no leilão, eles vão ter esse cara aqui, que é o custodiante, que vai fazer o registro. Ele vai fazer o registro de quantas ações essa empresa emitiu no mercado, quantas ações foram vendidas para os investidores, vai nominar cada uma dessas ações no nome dos investidores e eles vão ser donos dela. Então, tudo isso aqui que eu estou desenvolvendo para você chama-se mercado primário de ações, tá? Onde uma empresa SA ela entra para captar recursos, ela emite um título de valor mobiliário, vende para os investidores através de oferta pública, esse dinheiro é repassado para ela, para essa captação. Tá? Mas eu posso ter vários tipos de mercado primário. Eu posso ter mercado primário com título público federal, que a gente viu lá, que foi o Open Market. Eu posso ter mercado primário de debêntures, mercado primário de CDB, mercado primário de LCI, de LCA, mas o conceito do mercado primário que cai na sua prova é sempre assim, ele vai captar recursos para o emissor do papel, sempre isso, tá? Então, esse aqui é um exemplo de IPO, um exemplo de lançamento de oferta pública, onde uma empresa contrata uma instituição, essa instituição vai gerenciar um consórcio de instituições financeiras, ela vai elaborar toda a documentação, vai pedir a autorização da CVM, autorizado, isso vai ser vendido para os investidores no mercado. De boas? É porque quando tu está falando, né, eu estou identificando as fases, né? O responsável por isso é o banco coordenador. É. Sim. Ele é que é o chefão aí. Acho que ainda não entendi. Isso daqui é quando a empresa ela não quer fazer empréstimo, é isso? É uma forma de financiamento. Ela está chamando o cara para ser sócio e ela não vai gerar uma obrigação de caixa, ou seja, ela não vai ter uma Sim. obrigação de pagar esse investidor e nem vai ter uma obrigação de pagar um empréstimo bancário. Ou seja,
você está entrando para ser sócio dessa empresa, só vai receber dinheiro em duas situações: quando essa empresa der lucro e pagar como dividendo de ações, ou quando o preço da ação dela ficar superior ao preço que você comprou no IPO, entendeu? Quando você é acionista de uma empresa, você tem as Entendi. mesmas responsabilidades como se fosse um dono, né? Você está empreendendo com ele. E ele vai ter que te pagar, né? Vamos dizer assim, parte do lucro referente à quantidade de ações que você tem. Entendi. Só mesmo para confirmar aqui. A empresa precisou de recurso, ela procura um banco coordenador. Essa empresa, como que eu não estou sabendo explicar esse processo dela oferecer? Eu não estou sabendo te explicar isso. Se quando por que eu estou te perguntando isso? Quando eu estiver diante de uma situação dessa, numa questão, assim, para eu analisar uma história, que eu consiga ter essa interpretação que você Isso fez, aí que vem, você acabou de me dizer. Tipo, isso aí vem muito fácil para ti em prova. A prova vai perguntar o que que o banco coordenador faz. Ele vai ser o líder da oferta e vai emitir a documentação para a CVM. Ponto, né? Por que que a empresa, essa por parte que que a eu empresa, entendi. por que que a empresa emite ações? Ela emite ações para captar recursos. Ponto. Basta só isso. E o making market, o que Tá. que ele faz? Ele é o cara que vai fazer a divulgação das ofertas. Só, né? E o custodiante, ele vai fazer o registro, ele vai fazer o registro de quantas ações essa empresa vai emitir e de quem comprou, porque ele tem que botar no nome da pessoa. Então, por exemplo, as ações pertenciam a Paulo, Paulo era o dono da empresa. Quando ele vendeu as ações dele para o pessoal aqui no IPO, vai sair do nome do Paulo e vai entrar no nome da Juliana, no nome do Fernando, no nome do Deltrano, do Ciclano, e aí vai fazendo isso, né? E todo o recurso que é captado nesse mercado volta para ela. E aí ela vai pegar esse recurso, ela faz o que ela quiser com esse recurso, entendeu? Ela vai prestar a prestação de contas dela com esse recurso captado, né? Vai ser com os acionistas da empresa, entendeu? Mas Entendi. perguntas são bem assim, não tem nada assim para descrever, né? Tu tem que saber o que que é a atuação de cada um. Eu estou fazendo aqui só um Sim, histórico que é para te entender como é que funciona cada um dos processos, né? isso. Então são mais ou menos isso. Mas as perguntas são nesse sentido, né? O que cada um faz, né? Tem algumas coisinhas que a gente O ainda vai que ver mais lá na frente, que a gente vai ter um detalhamento lá no módulo 4, a gente vai detalhar tá. lá o que é a função desse aqui, porque ele não vai lançar só ações, ele lança debênture, lança outras coisas mais, e a gente vai detalhar mais coisas, né? Porque a gente tem que saber o tipo de documentação que ele vai pedir, vai mandar para a CVM, o que que ele vai fazer com a empresa, né? Isso aqui é bem um resumo do Tá. resumo do resumo, né? É bem tranquilinho. Aqui é só para te saber Entendi. como é que funciona um lançamento de forma resumida. Entendi. Entendeu? Tá bom. Só Uhum. isso. Tá? Só isso mesmo, né? Eu só queria mesmo ter assim essa visão de como acontece, né? Uma história assim, né? A empresa colocando as suas ações e tal. Entendi. Mais ou menos é para essa finalidade. Vou te dar Mais um ou menos. exemplo real. Vivara. Vivara Tá. teve um lançamento de ações no ano de 2019, antes da pandemia. O que que a Vivara queria? Ela entrou em contato com os sócios dela, que eram os donos, fundadores da Vivara. Eles queriam acessar o mercado de capitais para pegar esse dinheiro e expandir, abrir um monte de loja da Vivara pelo Brasil inteiro, né? E aí o que que eles fizeram? Eles fizeram o lançamento, o pessoal gostou da ideia, os investidores compraram a ação, eles pediram um preço mínimo lá na época, acho que de R$ 20 por ação, de 20 a tantos reais. Os investidores foram dando leilão, né, dizendo quanto é que queriam. O dinheiro que foi captado com a Vivara, eles abriram as lojas pelo Brasil e agora quem tem ações da Vivara passa a ter coobrigação com os sócios. De que forma? Se a Vivara der lucro, você recebe dividendos. Se a Vivara não der lucro, você não recebe nada, entendeu? E aí, o que é outra coisa que você tem? Você passa a ter a valorização do capital. Você comprou uma ação de 20, se ela está custando R$ 40, hoje você vende e faz o lucro e deixa de ser acionista da empresa, entendeu? Então, é assim que funciona basicamente o mercado de capitais. O legal é o seguinte,
é você investir. Quando você investe de verdade, né, começa lá todo mês tirar um dinheiro seu e colocar nesses produtos, você entende muito melhor do que você estudar, só estudar. Porque quando você só estuda e não bota em prática o conhecimento, o teu conhecimento ele vai servir só para tua prova. Depois que passar a prova, tu esquece tudo isso que eu falei, entendeu? Aí Sim. a ideia que eu incentivo meus alunos é começar a investir. Por exemplo, não é caro comprar uma ação. Às vezes o pessoal pensa que é caro. Pô, com R$ 20 tu compra ação, R$ 10, R$ 8, entendeu? Dependendo da empresa, do coisa. Tem fundo de investimento que tu investe a partir de R$ 10, R$ 100, R$ 1.000. Debêntures que tu compra a partir de 1.000. Previdência que tu faz a partir de aporte inicial R$ 1.000, todo mês cai R$ 100 da tua conta. Tem tantos outros produtos. Então, o legal é você começar a investir. Quando você começa a investir, você vai começar a trocar informações com um assessor de investimento ou com o teu gerente, aí você começa a entender como é que funciona todo o processo, porque você vai ser nutrido de informações, entendeu? Então, beleza. Aham. Como eu confundi muito a tua cabeça hoje, tu tá com cara de cansado, tá com cara de sono aí, tu já piscou, teve uma hora que tu ficou com o olho fechado, tá gravado aqui no vídeo, tu vai assistir a aula, tu vai ver você Eita. dormindo, aí eu vou te liberar hoje, tá? Aí amanhã a gente continua daqui, banco múltiplo, tá? Aí amanhã tu toma um café reforçado, tá? E detalhe, atividade física ela é muito bom quando você está estudando, mas se ela for exagerada, ela gasta muito teu açúcar do cérebro e tu consegue memorizar pouco. Sabia disso, né? Sabia. Pois é. Então se alimente bem para você ter bem açúcar na sua cabeça para você ter disposição para ficar legal, Uhum. entendeu? Vai dormir direitinho hoje, que você tava com sono, tava visível hoje na aula. Na verdade, eu tô com a vista cansada, eu acho que eu tô até com olheira, não sei nem se dá para ver. Também Hoje a tem gente, isso. né, teve uma ação muito forte hoje, que a gente estava com o regional novo,